E a partir de agora temos uma conversa boa demais e com muita informação. Ela tem 16 pós-graduações e está aqui para bater um papo fantástico com a gente, Vanúbia de Jesus, psicóloga, especialista em neuropsicologia, tem um vasto conhecimento em reabilitação cognitiva e eu estou muito curiosa e muito ansiosa por esse bate-papo, para poder passar informação com segurança e também extrair um pouquinho desse conhecimento que você eu acredito que foi aí uma missão, né? Você adquirir todo esse conhecimento e passar para a frente. Então, estou muito feliz em conversar com você. Gratidão pela oportunidade, pelo convite e eu estou à disposição para somar no que for preciso, estando ao meu alcance. Ai, obrigada, Vanúbia. Vamos começar já fazendo essa distinção. Você é psicóloga, né? Então, a diferença de psicologia, neuropsicologia e reabilitação cognitiva. A psicologia, ela é uma ciência que estuda o comportamento humano e o processamento mental. Para ficar mais claro, eu vou exemplificar, porque na psicologia existem vários tipos de abordagens. Uma delas é a psicologia hospitalar. Olha só. Então é muito interessante e eu acompanhei uma equipe médica que o paciente estava internado já 2 meses praticamente no hospital, não conseguia fazer a cirurgia e sempre dando alterações. Olha. E eu sugestionei a equipe médica para eu fazer o acompanhamento por 1 semana. E foi aonde eles descobriram que era emocional. Meu Senhor, hoje em dia nós estamos assim tendo essa clareza do quanto o emocional tem um impacto no físico, né, Vanúbia? E há um tempo atrás, há pouco tempo, eu acredito, né, para os leigos, não para pessoas que sempre buscaram esse conhecimento, mas para nós leigos, a gente não tinha essa noção, assim, que o impacto realmente era muito grande. E foi tão interessante o resultado que era uma cirurgia cardiológica. E foi um sucesso. Ai, que maravilha! Então, nós estivemos ali acompanhando diariamente, foi 1 semana de acompanhamento no hospital. Atualmente, eu estou acompanhando um paciente no hospital. E já tem 2 noites eu dormindo, vou para casa, retorno, atendo no consultório. E com esse paciente contínuo que ele tem passado um desafio de pânico. Nossa! Transtorno de pânico. Mas o pânico que gerou a internação dele? O médico marcou uma cirurgia para esse paciente, deu o diagnóstico e foi intensificado, então, um transtorno de pânico. Entendi. Ele foi diagnosticado pelo médico, mas ele foi internado por causa disso? Quando ele ia no consultório médico, ele desmaiava. Meu Senhor! E a família entrou em contato comigo para eu acompanhar sempre que fosse ao consultório. E lá eu pude observar que era uma ansiedade, um transtorno de pânico. Ele fez a cirurgia, nós tivemos inclusive antes da cirurgia ambientalizar para poder ele conhecer o ambiente do hospital, dentro do centro cirúrgico. Aí começava o pânico. Nós saíamos, tomávamos um ar, conversávamos de outras coisas. Sim. E aí ele fez a cirurgia, mas mesmo assim o pânico ainda continuou e nós estamos aí fazendo agora os próximos passos, a reabilitação cognitiva. Aí chegamos à reabilitação, né? Eu estava assim curiosa para saber como é que funciona essa reabilitação e em quais casos você atua fazendo a reabilitação cognitiva. Então, para ser feita a reabilitação cognitiva, nós precisamos de realizar os testes. Olha, hoje o estúdio está diferente, né? A Vanúbia nos trouxe aí vários, eu acredito que seja um material de trabalho. Sim. São testes, como é que funciona? Você trabalha com tudo isso? Eu trabalho com a avaliação neuropsicológica, que é o estudo do cérebro e o comportamento. Então, é realizado vários tipos de testes, rastreios, escalas, inventários. E aqui, então, nós temos um tipo de inventário de depressão.
É esse aqui que primeiro, eu apliquei, o verdinho. Isso. Tá escrito inventário de depressão. E o outro de trás é o de ansiedade. Então, é para medir a quantidade... Existe um nível que você consegue estimar do quanto aquela pessoa é ansiosa ou do quanto aquela pessoa está depressiva, é isso? Exatamente, existe um nível. Olha só. Leve, moderado e grave. Entendi. Então, com esses pacientes do hospital e atualmente que eu estou acompanhando esse outro paciente, eu tenho aplicado esse inventário de depressão, de ansiedade, entre outros. A partir do momento que eu faço essa bateria de testagens da avaliação neuropsicológica, aí eu vou analisar e fazer um planejamento da reabilitação cognitiva. Entendi. O que prejudicou as funções para trabalhar de forma pontual. Você então precisa de ter conhecimento da origem de tudo isso? Exatamente. Olha só que interessante. Então você faz essa busca, tem esse contato com o paciente, conversando, tentando extrair informações para detectar qual foi o momento que desencadeou essa ou depressão, ou ansiedade, ou qualquer outro tipo de patologia, né? Que deve ter várias também, Sim. né, Vanúbia? Inclusive nós temos aqui outros tipos de testes que esse laranjado, ele é de personalidade, então ele tem 240 perguntas. Olha só. Então demonstra raiva, todas as 5 facetas da nossa personalidade. Mas aí nós temos também essa testagem para déficit de atenção. E aqui é muito interessante que eu vou abrir, porque nós temos 3 tipos de atenção: alternada, concentrada e dividida. Se você quiser mostrar ou pegar, sim. Eu marco, por exemplo, no minuto, e aí o paciente ele vai... Atenção dividida, folhas e respostas. Realmente é um teste. e de acordo com esse teste aqui, os resultados, lógico que você tem aí, como é que você avalia, né? Aí você tem, ó, dá uma olhadinha aqui, minha gente. E realmente, eu até nesse momento não tenho ideia de como funciona. Vanúbia, você explica pra gente? São volumes 3. São 3 tipos de atenções que nós temos. E o 1 não tá aqui, são 4? São 3? São 3. São 3. Então tá aqui, volume 2, 3. Vou mostrar primeiro o volume 2. E tem aqui também, ó, na parte de trás. Volume 2, volume 3. São parecidos, né? Isso, é porque na realidade só muda porque nós temos 3 tipos de atenções. A dividida, e até mesmo para poder entender, vou te mostrar que aí ele vai cortando ali. Sim. Igual, por exemplo, esse daqui é a atenção alternada. Então, a atenção alternada, aí vai marcando só o quadradinho igual nessa primeira fileira. Eu vou marcando o quadradinho que identifica o que é igual. Isso, no minuto. Isso eu vou fazendo. Em 1 minuto? 2 minutinhos. Mas é uma fileira só ou tudo? Aqui em 2 minutinhos, por exemplo. Esse aqui, inteiro. Esse daqui, ele é alternada. Esse teste aqui, ele é da concentrada. Aí vai marcar só aquele ali que está identificado. Isso, identificado. Igual. E aí nós temos os minutos. 2 minutos para poder realizar tudo o mais breve possível. E aí terá a classificação e o percentil. Como é que está a sua atenção. Olha só. E qual tipo de atenção prejudicada E aqui é a atenção dividida, que aí vai marcando também para esse teste que já é em 4 minutinhos. Entendi. Vanúbia, quando esse déficit de atenção se torna patológico, se torna algo prejudicial? A partir do momento que nós realizamos a avaliação neuropsicológica e nós não podemos considerar um exclusivo teste e já emitir um laudo. Entendi. Eu sei que essa investigação ela é minuciosa, né, delicada, fechar um diagnóstico é algo assim complicado e extenso, né? Você faz realmente uma investigação muito séria. Exatamente. Inclusive, eu não
faço a investigação exclusivamente só com a testagem, mas até mesmo no contexto em todas as áreas da vida do paciente. Você é casada? Qual é o tipo de relacionamento que você tem com o seu esposo? Está passando por algum fator estressor no relacionamento conjugal ou com filhos? Tem traumas com os pais? Aí eu puxo a história lá atrás. Os pais são vivos? Sim. Eu posso marcar uma entrevista com os seus pais pessoalmente? Como é que foi a criação dos seus pais? Eu converso com os pais. Tem os avós vivos? Posso conversar com eles? Então, converso com a criação para poder ir seguindo ali, entender a repetição de padrões. Você vê que tem que ser algo muito bem feito, muito sério mesmo o seu trabalho, né? Porque eu acredito que a gente hoje tem essa clareza, mas os pais, os avós têm um impacto, a criação, né? Como é que foi essa relação? Tudo isso tem um impacto direto em quem somos hoje. Exatamente, inclusive na alimentação. Olha, meu Deus do céu, alimentação. Nossa, eu na realidade entendo a importância de fazer boas escolhas na alimentação. E lógico que eu fiquei surpresa de você me falar que ser vegetariana melhora o funcionamento do cérebro, meu senhor. Mas eu acredito que seja algo assim, meio que a gente deveria saber, né? Que tudo que é demais faz mal e você ingerir principalmente carne, bem não vai fazer, né? Por exemplo, quem tem ansiedade, café. Olha só, o cafezinho de todo dia para acordar. Exatamente. Café é extremamente prejudicial. Tudo que é por causa estimulante. da cafeína, estimulante. Isso, estimulantes. Guaraná ralado do Cuiabano também? Também. Meu senhor, então já tenho dois fatores, né? A sugestão é substituir. Substituir. O açúcar, ele é inimigo do cérebro. Olha, o açúcar eu já consegui cortar da minha vida, assim, foi um processo que eu tive que realmente ter muita, sabe, dedicação, vontade mesmo de fazer aquilo acontecer, mas eu consegui. E aí agora, de verdade, tranquilo, vivo sem açúcar, esse açúcar branco que você coloca geralmente no cafezinho, ou em determinado suco, em alguma, eu já cortei da minha vida 100%. Então, e é prejudicial ao cérebro mesmo, assim? Os naturais, eles são amigos da vida. Quer ter saúde física e mental, naturais. Olha que maravilha. Então, é algo que cognitivamente o cérebro, a alimentação contribuirá muito na saúde mental. Então, quando eu chego no seu consultório, iniciamos aí uma avaliação até chegarmos a um tratamento. Isso já está ali pré-definido. Você precisa mudar os seus hábitos alimentares. Sim, o estilo de vida. Inclusive, como a bateria, ela é muito cansativa. Então, tem paciente, por exemplo, que chega no consultório, que eles estão assim ansiosos. E aí, então, vamos preparar um chazinho de camomila ou de erva doce, vamos conversar? Vamos lá para a sacada? Vamos lá para um ambiente externo? E eu hoje realizo um trabalho no sítio, eu moro no sítio. Olha só. Então lá eu tenho consultório também, tenho consultório em Cuiabá. E dependendo do paciente, o consultório ele vai até o sítio, realiza em ambiente fechado a testagem, cansou, vamos colocar a cadeira lá no rio para conversar? Olha só que maravilha! Pelo que eu estou percebendo, pelo que você está me falando, esse ritmo frenético de hoje potencializa muitos problemas nesse sentido, né, Vanúbia? Exatamente. Então é algo assim que é muito leve, não é apenas colocar ali 20 e poucos testes, porque dependendo do paciente é necessário fazer essa investigação. Sim. E eu faço a sugestão, você precisa procurar um médico clínico ou neurologista ou psiquiatra para pedir os exames de imagem e verificarmos se é exclusivamente mental ou também está interferindo no físico. Entendi. Até mesmo na questão cognitiva é importante saber se está tudo em dias, o corpo funcionando, na questão do B12, o ômega 3, 6, 9, entendi. As vitaminas, as propriedades, os hormônios. Então eu faço essa sugestão para que o paciente ele tenha ali em mãos os exames clínicos. Lógico, você precisa ter esse conhecimento para entender como você realmente está
fisicamente, não só mentalmente, mas fisicamente também. Exatamente. No relacionamento familiar ou às vezes no trabalho, se está ali com algum desafio com um colega ou com o chefe, são estratégias, ou até mesmo, se necessário, eu oriento, peça demissão se estiver prejudicando a sua saúde mental. Olha só, a gente precisa ter essa maturidade, né? De você conseguir tirar o que é prejudicial na sua vida e pelo bom desenvolvimento da sua saúde, que é o que a gente busca hoje, né? Saúde física e mental, que é o nosso bem mais precioso. Então você precisa realmente ter essa responsabilidade, entender o quanto sério é isso e o quanto pode te prejudicar, né? Hoje, dessas patologias, Vanúbia, depressão, ansiedade, esses déficits de atenção, o que tem números mais alarmantes? Na realidade, na avaliação neuropsicológica, nós consideramos assim, por igual. Sério? Não tem algo que esteja maior do que, por exemplo, a depressão, maior que a ansiedade, porque a ansiedade, ela é a mãe das patologias. Entendi. Ela então, que é tipo, tentando falar numa linguagem mais simples, sim. Ela desencadeia outros problemas? Sim. É isso? Exatamente. E nós temos a ansiedade, ela já caminha ali para uma depressão. Olha só. Então, se tratada, ela termina evitando, né, uma complicação. A ansiedade, ela pode também contribuir intensificando no TDAH. Entendi. No déficit de atenção. Entendi. Hoje, você deve trabalhar em uma equipe multidisciplinar também, né? Sim. Você faz uma avaliação e se precisar de alguns outros profissionais para trabalharem em conjunto, eu acredito que isso deve acontecer muito. Sim, inclusive é necessário ter essa equipe para que o paciente ele seja cuidado de maneira integral. Não só exclusivamente físico ou mental, vai lá para o clínico ou para o psiquiatra, o neurologista. Sim. Então é importante toda essa equipe para que o paciente ele tenha bons resultados e equilíbrio. Né? E hoje em dia, pelo que você tem de conhecimento e experiência no seu dia a dia de atendendo as pessoas, já existe aí uma maturidade das pessoas em relação à importância de cuidar também da sua saúde mental? Depois da pandemia, o contexto melhorou muito. Olha que bom. Na questão de uma prioridade do psicólogo. Sim. Porque antes as pessoas tinham muito preconceito, ainda tem. Demais, né? Vai no psicólogo, nem precisa ser psiquiatra, né? Porque o psiquiatra que já lidar com remédio. O psicólogo ainda é mais terapia, né? Um tratamento terapêutico. Mas eu falo, nossa, tá doido, né? Você já tá louco e as pessoas escondiam até que faziam terapia. E hoje em dia as pessoas já falam, nossa, fazer terapia é uma forma de auto-amor, de autocuidado. É algo que valoriza, né? Você realmente tem aquele comprometimento. Isso na minha percepção, por isso que eu estou te perguntando, é assim mesmo? Sim, inclusive quando o paciente ele entende que ele é importante e que não precisa considerar o que os outros acham, a vida fica mais leve. Porque o maior desafio para o paciente é a questão do trabalho, do profissional, o status. Então, ao apresentar ali um atestado ou um laudo, o paciente pode se sentir prejudicado em ficar sem o trabalho. Olha só, gente, isso aí realmente é muito delicado, né? As pessoas se exporem dessa forma. Mas eu acho que você está obstando uma evolução de algum tipo de patologia que pode te trazer um prejuízo bem grande ou evoluir para algo mais sério, né, Vanúbia? Então a gente precisa falar mais sobre essas situações, mostrar que tem tratamento sim, que você pode se curar, que você pode ter uma vida aí mais tranquila, um bem-estar. E é só você buscar o tratamento, né? Exatamente. Então, a partir do momento que a pessoa ela se conhece, eu até falo para o paciente assim, se é TDAH, então vamos estudar de forma anatômica, estrutural, dentro lá do cérebro. Onde que está localizado esse TDAH no seu cérebro? O funcionamento.
E aí eu mostro lá um cérebro e nós vamos estudando juntos. Olha só, e é possível? Sim. Nossa, que legal! A localização De você assim, realmente dos funcionamentos, né? Entendi. No caso, não, no por físico exemplo, ali. do funcionamento assim, do déficit de atenção, que é dentro do contexto do TDAH. Não assim, um gírio, ou até mesmo para que a sociedade entenda o gominho lá do cérebro, de forma mais popular. Aquele gominho está identificado TDAH. Entendi. Não, nós vamos tipo, ali... tem uma região do cérebro que precisa ser estimulada para corrigir, não assim, né? Não, então não é algo assim de forma pontual, mas dentro dos requisitos, os critérios do TDAH. E muita gente hoje está sendo diagnosticado com TDAH? Muito. O TDAH hoje se considera aí aproximadamente uns 80%. Da população? Não da população, assim, eu digo em questão de consultório, né, dos meus pacientes. Os que te procuram. Não assim de nível Brasil, por exemplo. Sei, de casos mesmo que precisam de um acompanhamento e a pessoa se sente tão incomodada que ela procura. Então imagina a quantidade de gente que ainda não foi diagnosticado. Então no meu consultório é TDAH, depressão e pânico. Olha, Núbia, dessas patologias a gente ouve falar muito, de vários casos, inclusive, que não procuram tratamento, mas você como uma profissional, e eu estou aproveitando o seu conhecimento e a sua participação, você realmente consegue fazer um tratamento efetivo a ponto de curar essas pessoas? Nós não usamos a palavra cura. Entendi. Mas que ela consiga ter um equilíbrio. E eu gosto sempre de usar o termo, a cada respiração, a cada passo dado. Entendi. Você constrói uma forma da pessoa conseguir conviver, eu acredito, né, com esse problema, mas saber controlar. Com o estilo de vida em todas as áreas equilibradas. Entendi. Então ali é feito um planejamento dentro da reabilitação cognitiva, com exercícios, e trabalhando essa disciplina, e eu trabalho também de uma forma diferenciada. Você tem um método diferente? Sim. Eu quero saber. Eu acompanho esse paciente todos os dias. Se precisa fazer caminhada, manda foto para mim. Olha só. A sua alimentação, manda foto para mim. No seu serviço, se tem ali a questão da ansiedade, o que te tranquiliza? Durante o tempo do trabalho, eu coloco ali uma música clássica, por exemplo. Então, tira a foto ali do sonzinho ou grava. E aí você me fala como é que você está se sentindo. Então, por isso que eu não pego muito paciente para trabalhar assim de forma bem personalizada. Entendi. E faz a diferença, né? Com nesses certeza. casos, porque você consegue ter um conhecimento geral da rotina da pessoa. Exatamente. E como você tem o conhecimento técnico, consegue identificar os gatilhos, é mais ou menos por aí? Sim, inclusive é muito importante hoje essa questão da humanização, porque como eu gostaria de ser tratada, Perfeito, acompanhada de coração para coração, que eu gostaria de ser carregada por esse profissional, que eu fechasse os olhos e sem julgamento, sem crítica, sem condenação, e meu celular ele fica ligado 24 horas. Se o paciente tem uma crise, me liga. Qual que é as âncoras de seguranças que aquele paciente possa ter, não só exclusivamente a medicação. Entendi. Então, são treinamentos que esse paciente ele faz no dia a dia que ele possa se sentir bem. Eu achei maravilhoso tudo que você me falou, Vanúbia. Eu acho que é uma entrega muito grande. Sim. Né? Você realmente tem esse comprometimento. E para esse segmento que você atua, isso faz uma diferença gigante, porque essas pessoas estão precisando dessa entrega, desse acolhimento, dessa dedicação. Mas e você? Como é que você faz com você? Com o seu dia a dia, com a sua família? Eu passo a tarefinha para o paciente de uma corrida, ou uma bicicleta, ou uma caminhada, e eu também faço e mando foto. Olha só, o exemplo arrasta. Exatamente, alimentação é natural, eu tenho a minha alimentação natural, olha o que eu estou alimentando hoje. E tudo assim, voltado para o cognitivo. Entendi. Lentilha, proteína, voltado para o cognitivo. Banana. Banana é bom mesmo. Excelente também, para o humor.
Então, assim, o tipo de exercício físico que o paciente não tenha restrição. Então, nós vamos ali adaptando. Inclusive, até eu cheguei de atender uma paciente que ela tem filhos, ela não conseguia ter forças para caminhar devido ao TDAH. Olha só. E uma criança veio, então, o filho dela apareceu ali no momento do atendimento online, uma criança ali aproximadamente de 2 anos, e aí eu perguntei, você gosta de correr, de caminhar, de andar de bicicleta? Gosto. Então você pode ser o educador físico da mamãe, de convidar ela todos os dias e levá-la ao parque? Sim. E aconteceu. Olha que então, maravilha. Os filhos você vê a importância a família. de você ter esse conhecimento, né? De como é a rotina dessa pessoa. Vanúbia, o que mais interfere diretamente nesses tratamentos? Os membros da família não terem conhecimento, não se sentirem pertencentes em todo o contexto do problema que o outro membro da família está passando. Entendi. Então eu convido os familiares, o esposo, os filhos, explico, mostro ali para eles na tela do computador e eles compreendem. E aí eu falo para eles assim, hoje vocês serão os melhores médicos leigos, né, para estarem ajudando esse familiar, por exemplo. E ela muda totalmente, né? E é lindo porque tem um esposo que ele está estudando a estrutura do cérebro, as funções no que se trata referente ao TDAH, para que o relacionamento seja saudável com a esposa, porque eles se casaram tem aproximadamente 3 anos e já estavam pensando em divórcio por não compreender o que estava acontecendo ali com... Gente, você vê a importância disso, né? Às vezes algo que é tratável, só basta buscar aí uma ajuda, uma pessoa que realmente tem esse conhecimento, um profissional, né? Que você acaba melhorando essa convivência e tendo uma vida melhor para toda a família. E é tão importante porque ele mesmo reconheceu que ele precisava trabalhar alguns traumas e pediu para ser feita a terapia. E aí, então eu combinei com meu esposo para ele fazer uma pós em terapia de casais e família, gestão financeira. Então, quando se trata do esposo, eu marco a terapia e nós dois trabalhamos ali com os familiares em geral e salvamos famílias. Gente, que fantástico poder compartilhar, né, algo tão maravilhoso, uma energia incrível. Eu estou muito feliz de poder mostrar para os nossos telespectadores que existe tratamento sim, que existe meios para você melhorar, seja numa questão patológica mesmo, de algo que já está, ou uma terapia para que as coisas não evoluam. Então é muito bom poder passar esse conhecimento para que as pessoas, né, busquem essa solução. Vanúbia, eu adorei te receber, adorei conversar com você, adorei extrair um pouquinho dessa experiência. Quero que você saiba que a casa é sua aqui. Quando você puder voltar, puder trazer mais informação nesse sentido, eu acho que é um assunto que a gente precisa falar mais, debater mais, fazer as pessoas entenderem que sim, vários problemas emocionais, mentais têm solução. A gente precisa acabar com esse preconceito. Sim, com certeza. A partir do momento, eu tenho até uma música para concluir. Uma frase. Eu me amo, eu não vivo sem mim. Então, quando nós fixamos esse alto amor, e principalmente para quem acredita em Deus, como eu acredito, que nos criou, nós devemos ter essa responsabilidade, esse comprometimento, porque quando nós cuidamos de nós, seremos muito mais capacitados para cuidar do outro e fazermos a diferença para um mundo melhor. Ai, muito obrigada por esse bate-papo. Obrigada mesmo por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Volte sempre, viu? Gratidão. Que Deus te abençoe. Amém. E que esse programa seja próspero para levar informações às pessoas, libertando mentes. Amém. Obrigada, Vanúbia.